Brasília não é feita apenas de política. Brasília é feita de decisões, de conexões, de negócios, de ideias que movimentam o país. Por trás dos bastidores do poder, existem histórias que quase ninguém conhece. Aqui, as vozes mais influentes do Brasil encontram espaço para conversar com profundidade. Está começando o Vozes de Brasília. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasília. Boa tarde, doutor Adriano Amaral. Boa tarde, deputada Bia Kicis. Nossos agradecimentos ao senhor. Muito obrigado por nos conceder essa tarde e tenho certeza que concederá muitas e muitas outras mais. Amém. Olá, sejam bem-vindos ao Vozes de Brasília. Hoje teremos uma conversa sobre política, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, conexões estratégicas e os caminhos que Brasília e o Brasil podem seguir nos próximos anos. Recebemos duas pessoas que atuam diretamente em ambientes de influência, construção de oportunidade e desenvolvimento. De um lado, o empresário Adriano Amaral, articulador de desenvolvimento econômico, com atuação voltada à inovação, conexões institucionais e fortalecimento de ambientes de negócio em Brasília. Do outro, a deputada federal Bia Kicis, uma das parlamentares mais conhecidas no cenário político nacional, com forte atuação no Congresso Nacional e atualmente candidata, e acho que eleita, ao Senado Federal pelo Distrito Federal. Hoje vamos falar sobre Brasília, economia, política, desenvolvimento e futuro. Começo com a deputada Bia Kicis. É um prazer tê-la aqui conosco. Esperamos contar com você outras e muitas vezes neste programa. Bia, perguntas à senhora. Deputada, como a senhora avalia o momento político atual do Brasil? Muito obrigada, Fábio, por me receber aqui. Um prazer estar contigo, com o Adriano Amaral também. Primeiramente, dizer ao povo de Brasília que sou, no momento, pré-candidata ao Senado e que a gente espera que as eleições de outubro, Fábio, possam mudar o cenário político atual, que é bastante sombrio. Eu vejo com muita tristeza tudo que está acontecendo no Brasil, insegurança jurídica, insegurança pública, né? As pessoas temem sair de casa, não sabe se um filho que vai para a escola não vai ser vítima de uma bala perdida. Eu estou falando do cenário nacional. É claro que em Brasília nós ainda temos um cenário melhor com relação à violência, mas no Brasil em geral é caótico. Mas nós não podemos descuidar, porque a gente sabe que a violência ela se espalha. E muito rápido, né? E rápido, então a gente precisa realmente cuidar para mudar esse quadro que é sombrio, que é caótico, de insegurança jurídica, insegurança pública, de uma economia que está ruindo. A gente vê dados sendo maquiados para parecer em ano eleitoral que o Brasil está indo bem, quando o Brasil está indo de mal a pior. A fuga de grandes empresas, não só grandes, né? Médias, pequenas também, por exemplo, para o Paraguai. Acabei de ver ou ler sobre isso, 230 empresas de grande porte já migraram para o Paraguai. Então, quer dizer, para nós é um absurdo, porque quantos empregos diretos Exato. e indiretos foram aí? A nossa indústria sendo desmantelada. Totalmente. Então, o cenário é muito sombrio, mas eu tenho esperança, viu, Fábio? Eu tenho esperança que em outubro o povo brasileiro vai dar uma resposta.
É o que nós E esperamos. atualmente, inclusive, com essa classificação de Comando Vermelho, PCC como grupos terroristas, isso acende todas as luzes para o que acontece aqui dentro e que era um problema doméstico até então, parecia. E por serem tratado como um problema doméstico, não tinha solução, porque os nossos governantes não querem resolver esse problema, porque são até parceiros do crime. Mas com agora essa classificação feita pelos Estados Unidos, muita coisa vai acontecer. Pois é, e a gente vê, eu também vi isso hoje, eu sou um homem muito curioso e gosto de ver as matérias. Vi hoje um desembargador, o juiz, soltando um preso de 120 anos de pena, né? Traficante e não é terrorista, mas estão chamando já. Então, quer dizer, isso nos amedronta muito, né? Porque Sim. o cara foi condenado a 126 anos de cadeia. O cara vai lá, dá uma canetada e solta o cara. Me parece que prenderam agora já fora do país. Então, quer dizer, a nossa polícia, por enquanto, ainda está... A impunidade graça no Brasil, não é? E o povo é um povo de bem. O povo não se nós conforma. temos- Eu converso com as pessoas, a grande maioria são pessoas trabalhadoras, honestas. Só que não adianta, porque essas pessoas, elas são impotentes com relação ao que acontece no Brasil. A nossa ferramenta é o voto. É o Então, Senado no e a ano Câmara, eleitoral, as pessoas precisam ficar atentas e não desanimarem. Tem gente que fala assim, eu estou desanimada, eu acho que eu nem vou votar. Não pode fazer isso. Tem que estar presente, tem que participar para que a gente possa mudar essa realidade. Que o voto que você deixa de dar, ele vai para o outro. Exatamente. Então é um negócio realmente complicado. Adriana Amaral, Brasília ainda é vista apenas como centro político. Como transformar o DF também em uma potência econômica? Eu sei que você tem, além dos projetos, você tem uma cabeça brilhante e eu tenho certeza que você tem tudo isso já nessa cabecinha brilhante aí. Obrigado, Fábio. Boa tarde. Um prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo teu programa Vozes de Brasília, que é um sucesso incrível. É um prazer estar aqui junto com a Bia Kicis, uma parlamentar das mais conhecidas, mais do que isso, é uma das melhores parlamentares que temos. Respeitadíssima, uma craque. Então, uma honra estar aqui junto com vocês aqui. Eu corroboro com a fala dela também em relação ao caos que o Brasil está vivendo hoje. Esse quadro sombrio que tem. E nessa linha aí eu vejo com preocupação, inclusive escrevi um artigo esse final de semana, que é o artigo que vai da mentira à estatística, é o nome do artigo. Da mentira, nós sabemos que o Lula vem historicamente e com orgulho, debochando, falando que cansou de viajar pelo mundo, dando estatística falsa e rindo e achando engraçado a mentira. Depois ainda vai publicamente num evento até surpreendentemente, até um tanto de sincericídio para dizer para o Maduro que o problema da Venezuela é que precisa construir uma narrativa. Não é o problema que estão sem comida, sem emprego, sem saúde, sem nada. O importante aí é criar e construir uma narrativa. Até aí, enfim, de maneira até surpreendente, os principais canais, veículos de imprensa não se levantam contra absurdos como esses. Mas o pior que agora, o que eu estou vendo? Que eles estão usando os órgãos produtores de informações estatísticas oficiais, como IBGE, IPEA, o Banco Central, até para jogar estatísticas, para corroborar mentiras. Eles lançaram agora, recentemente, não sei se vocês viram, o IDHM. O IDHM, para dizer que o Brasil está na faixa de país com muito alto desenvolvimento. Que informação enganosa. O IDHM
correto não é o IDHM, é o IDH do PNUD, das Nações Unidas. Nós estamos no 84º lugar. Né? Num vergonhoso 84º, mas pelo IDHM, ou seja, na versão fictícia, estamos como um país muito alto. Deve ser de mentira. IDH mentira. É de municípios, mas faz mais sentido que seja de mentira mesmo. Que coisa impressionante a facilidade que esse senhor tem para manipular palavras. IDH manipulação. Entendeu? E com sua equipe também, né? Porque e essa manipulação não é uma coisa louvável, Fábio. Isso é uma coisa que tira a honra. Isso tira honra, tira mérito. Quando você pratica um esporte, existe uma coisa chamada fair play. Existe uma coisa você seguir as regras. Existe uma coisa que quando você mente, você ganha, você não está levando uma vitória, é a vitória da fraude. Não é uma vitória merecida. Então, é um momento muito preocupante e isso afeta a opinião pública. A informação é um pilar da democracia. Se tanto falam em proteger a democracia, um dos pilares da democracia é a informação. De onde vem a informação? Se ela vem primeiro por mentiras e agora os órgãos oficiais corroborando e dando estatísticas que eventualmente não mentirosas, mas para uso manipulado. Todo mundo se não, demitindo. O PIB crescendo, mas está crescendo com base em quê? Com geração de riqueza, geração de valor ou com gasto do governo? Irresponsável que vem a conta daqui a 10 meses. No ano que vem uma conta horrorosa. O déficit, o gasto público superou 10 trilhões. A dívida pública com 10 trilhões, só de juros, estamos falando de mais de 1 trilhão por ano. Isso é dinheiro que está deixando de ser usado na saúde, na educação, na infraestrutura tão necessária para o nosso país progredir. Então, o cenário é preocupante, o instrumento da democracia mais importante é o voto, mas se as pessoas estão sendo manipuladas com informações erradas, com base em mentiras, a gente precisa divulgar as informações mais reais. Então você vê Eu vou pedir à deputada que siga nesse mesmo ramo. Hoje existe uma crise de confiança entre a população e instituições? Sim, é muito claro isso. Isso entristece a gente. Fábio, eu fui procuradora do Distrito Federal 24 anos. E eu, na procuradoria, era inclusive coordenadora dos tribunais superiores. Eu já fui assessora de ministro no Supremo Tribunal Federal. E hoje eu sou acusada por alguns ministros e por parte da mídia chapa branca de ser alguém que quer demonizar as instituições, destruir a reputação. Eu não preciso fazer nada, são eles que estão fazendo sozinhos. Te pergunto dentro disso. É bonito ver o que nós vimos hoje, o senhor ministro Gilmar Mendes chegando em Portugal, no seu bunker ali de palestra, sendo chamado de ladrão. O que são? Eu, por exemplo, tive um pai sério, sempre fui um homem sério, fiquei com vergonha do Brasil para ele. Triste. Você pegar um jornalista que foi preso aqui. Foi. Certo? Foi detido indevidamente aqui. Por nada. Isso. E aí o cara chama e vai atrás e o segurança do ministro Gilmar Mendes ainda falando, tentando cercear o cara de Eu fui acostumada a conviver com ministros muito honrados. Eram pessoas que tinham, assim, a gente tinha um respeito por eles tão grande, sabe? Hoje isso não acontece, porque não podem exigir de nós que eles não fazem. Um respeito de pessoas que não se dão ao respeito. Se a pessoa quer ser respeitada, ela tem que se dar ao respeito em primeiro lugar, não é? E a gente vive uma situação em que as nossas instituições estão, de fato, aparelhadas, são utilizadas... Contaminação monstra, é um negócio muito triste isso. E elas estão aparelhadas para impor uma agenda política que é completamente contra a república, a democracia, os princípios basilares, as garantias fundamentais. As pessoas hoje têm medo de dizer o que pensam, Fábio. As pessoas são perseguidas por suas palavras, pelos seus pensamentos, e não mais por atitudes que sejam consideradas
crime, mas consideradas crime no Código Penal, nas leis, não na cabeça de alguém que vai dar uma sentença e que começa a criar crimes que não existem. Então, as instituições, infelizmente, vão de mal a pior, e eu vou falar, inclusive, da instituição a que pertenço. O Congresso está desacreditado. As pessoas falam assim, peraí, mas se é para 11 ministros decidirem tudo, para que a gente precisa de 513 deputados e 81 senadores? E eu falo, você tem razão. Isso a mídia hoje fala abertamente. Eu falo, você tem razão. Só que eu e outros parlamentares, a gente luta muito para tentar resgatar a autoridade do parlamento, que, em última análise, é a autoridade do povo. Pelo povo. Infelizmente, a gente carece de líderes que sejam firmes, fortes e que protejam o parlamento. Eu vi um estudo recente, Fábio, aqui de Brasília, inclusive, dizendo que a população procura políticos, governantes que sejam, de alguma forma, outsiders e técnicos. Eu acho que a nossa deputada, futura senadora, reúne essas condições. Mas, no fundo, o que essa pesquisa está dizendo? Um outsider desse típico político... Decepcionados, mas, no final, o que você quer com um outsider da política, dessa política, velha política, e uma pessoa técnica? No final do dia, o que as pessoas querem? Pessoas honestas. Pessoas que trabalham com ética, pessoas que são corretas, que tenham virtudes. É isso que a população está pedindo. Então é por isso que eu acho que, de certa forma, expoentes aí, como o fenômeno que foi o Bolsonaro, recordista de votos, ele reúne essas condições de ser uma pessoa incorruptível. E isso é uma coisa que o Brasil, no fundo, o Brasil que trabalha, o Brasil que é correto, quer nos seus governantes. Completando isso aí, no Brasil fala-se muito e faz-se muito para o social. Tem distribuições de dinheiro para isso, bolsa, não sei. Tem bolsa até presidiário. Quer dizer, uma hora absurda do mundo, e a gente vê nas redes, a pessoa falando, não, eu só ganho um salário mínimo, agora tem o salário presídio que é 1.700, ou sei lá quanto, que é superior. Quer dizer, é o maior absurdo você incluir um trabalhador com exemplo na cadeia, entendeu? Torcendo para ficar mais tempo, porque tem alimentação e tem salário para a família. Inacreditável. Então, quer dizer, é um absurdo tudo isso. E é um deboche, né, Fábio? Com as pessoas honestas, honradas e trabalhadoras. A gente que trabalha, tapa na cara, como eu e muitos outros que trabalham desde os 13 anos, que, aliás, é uma coisa que o Congresso tem que rever. Eu trabalho desde os 13 anos também. Tem que rever, porque esse negócio, 15 anos, não poder trabalhar, pelo amor de Deus, para fumar maconha, para não sei o quê. Para ficar na ociosidade. Aí pode. Agora, para trabalhar, não pode, tem que trabalhar sim. Claro. Eu trabalhei desde os 13 e acho uma maravilha. Queria... Aliás, o maior programa social é o emprego. Sim. O trabalho é uma coisa que dignifica o homem. A pior coisa para um aposentado, quando se aposenta, vai para casa, morre 2 anos depois. O que não morre que vira 100 anos. Eu não quero nem ouvir falar em aposentadoria. O trabalho não é ruim, não. Nem ouvir. Trabalho não dói, é bom. Eu acordo mais cedo hoje, já enchendo o saco dos outros, perturbando minha mulher, entendeu? Que eu preciso produzir. Tem que produzir alguma coisa. Então E você, então, você forçar uma população inteira a não produzir, a ficar na dependência, isso é nocivo para o cidadão. Ele não está recebendo uma vantagem, ele está atrofiando a alma dele, sendo um dependente, uma pessoa que dependa do Estado, que não vai trabalhar, que não produza. Isso vai contra a natureza humana. Deputada, as redes sociais mudaram definitivamente a política brasileira. E esses exemplos muito ruins, correto? Mesmo você aproveitando bem dela, que tem as coisas muito boas, tem alguma coisinha que passa, porque malfeitor tem todo segmento. Então não seria nesse que não teria. Então, como a senhora vê, as redes sociais mudaram definitivamente a política brasileira, na sua avaliação? Com certeza. Olha, e aproveitando, seguindo, o Senado hoje possui um peso ainda maior nas decisões nacionais?
Bom, com relação às redes sociais, eu digo que elas vieram para permitir às pessoas expressarem as suas ideias e não ficarem escravas do monopólio da informação. A mídia tinha o monopólio da informação e hoje a gente sabe como eles manipulam a informação. Eu te digo uma experiência própria, tá? Antigamente, bem antigamente, eu tinha o hábito de assistir Jornal Nacional, ou Jornal das 10, Bom Dia, DF, sei lá o quê. E quando eu comecei a frequentar o Congresso em 2014, que eu comecei a ver a política acontecendo ali mesmo, nos bastidores, aconteceu o seguinte, eu vi uma coisa acontecendo durante o dia, quando eu chegava em casa à noite, que eu ligava o Jornal das 10, eu vi uma história sendo contada totalmente diferente do que eu tinha assistido. Aí, no início, eu duvidava de mim. Eu falava, gente, eu acho que eu não entendi nada. Olha só, imagina. Eu achei que fosse outra coisa. Eu duvidei de mim umas 2, 3 vezes, até eu entender que, na verdade, estavam mentindo para a gente, manipulando as informações. E no maior veículo... Exatamente. Na época, né? O maior veículo, hoje até hoje, né? E aí eu comecei também a usar as redes sociais, na mesma época que praticamente todos os brasileiros, e aí eu podia contar as coisas. E as pessoas entravam nas minhas páginas e falavam assim, Bia, eu acompanho você para saber o que está acontecendo de verdade, porque estão mentindo para a gente. Então, hoje, você pode se comunicar, qualquer pessoa. Você não precisa ser um jornalista, você não precisa ser um escritor, uma pessoa famosa ou uma pessoa influente, com dinheiro, para poder ter acesso à mídia. Estou eu aqui. Exato. Aos Hoje, 78 anos de idade. olha que maravilha. Mostrando... Quantas pessoas irão assistir a isso, não é mesmo? Pois é. E um que vê e conta para outro, compartilha. Então, as redes trouxeram liberdade, elas desataram, né, as amarras que nós tínhamos, né, do monopólio da informação. Mas é claro que quando todo mundo fala o que pensa, vai ter coisa também que não é bonita, que não é agradável, mas não importa. O mais importante é a gente garantir a liberdade de expressão. Porque quando eu ouço várias versões de um fato, eu posso ir atrás para saber qual é a verdade. Eu tenho plena condição de fazer isso. Que é o que a gente eu não faz quero hoje ninguém nas redes, me tutelando. Né, eu não quero ser tutelada. Eu não quero uma agência ligada à presidência da República para dizer o que eu posso assistir, o que eu tenho que acreditar, o que eu não posso acreditar, o que é fake news. Não, eu sou adulta, eu posso fazer isso. Então, assim, é o tempo inteiro o Estado tentando nos tutelar para nos deixar debaixo da asa deles. Não deixa a gente escolher o tipo de informação que a gente quer, não deixa a gente trabalhar, não deixa a gente... Então, assim, você tem que coibir tudo, tem que manter as pessoas sob controle. Então, assim, uma coisa, nós estamos, então, aqui, são dois opostos. É o Estado tentando te controlar e você tentando permanecer livre. É uma guerra. E as redes sociais, elas vêm... O Estado gastando absurdos de dinheiro para manter... Qual é a lógica disso? Qual é a lógica do Estado fazer propaganda? Né? Você vê agora o governo Lula está gastando uma fortuna em propaganda. Fortuna. Por causa da questão aí do fim da jornada 6x1. E é um tema que ainda está em debate no Congresso. Então, primeiro que eles não podem fazer isso, porque eles estão interferindo num debate num outro poder. Tá? Gastando uma fortuna de propaganda. Isso é proibido. Tá? Eles não... O TCU já... Quem vai segurar? Pois é, ninguém segura. Porque na época do Bolsonaro, quando ele queria investir em algumas políticas públicas, o Tribunal de Contas dava logo uma liminar ou a Justiça dizendo que não podia. Agora, esse ano, já tem representação, já tem pedido, tanto judicial quanto do Tribunal de Contas. Até hoje não saiu uma liminar para impedir o Lula de gastar fortunas em propaganda daquilo que interessa para ele. Pois é, mas será que ele... Eu acho que isso aí é uma jogada do Lula para não ser elegível e sair brilhante do mercado. Porque não é possível um negócio. Ele não sai brilhante.
Não, mas não tem jeito ele sair brilhante. Mas na de jeito cabeça nenhum. dele Projeto, ele acha. Não, ele Não. já está com a desaprovação dele altíssima. Inclusive no Tá? Nordeste, né? Altíssima, acho que 58%, sei lá quanto, 60 e tanto. A desaprovação dele é enorme. Ele já é conhecido como um grande mentiroso, ele é conhecido como amigo de terrorista, ele é conhecido como uma pessoa que quer... Olha, ele fala o quê? Meus bandidos, nossos bandidos... Nossos criminosos. Nossos criminosos vão ser conhecidos Que como absurdo, terroristas. Que absurdo. Então, assim, não tem jeito dele sair brilhante, tá? Uma pergunta, Mas na pra cabeça ele dele- quer, para que ele quer ser eleito? Que ele ele ganhou a eleição, tá aqui, ganhou a eleição, não sei, mas ele está como Sim, presidente. Qual é o programa que ele tem? Qual é o projeto que ele tem? Acho que não tem ele nenhum, ficou né, olhando projeto. para trás, correndo atrás do Bolsonaro desde o primeiro dia desse último mandato dele até Mas agora. ele tem um programa que é de Bolsa. fomentar Poder pelo a poder. miséria, o poder e liberar a criminalidade. Esse é o poder dele, é o caos. É destruir Agora, a nossa deputada, sociedade. Uma coisa que me incomoda tanto, será que as pessoas, ou só eu que penso, as pessoas não veem o seguinte: Cuba deu certo? Não. Está um desastre aquilo ali. Coreia do Norte. Venezuela, Coreia do Norte. Será que as pessoas Nicarágua. não veem isso e querem isso? Porque não é possível que a base elitizada do Brasil só enxerga isso. Que coisa impressionante. Agora não tem nenhum que vá passar férias em Cuba. Eu nunca vi o Essa é um Chico pouco Buarque passando o férias em Cuba. aparelhamento das universidades, o aparelhamento de várias áreas importantes que manipulam a informação. Qual que é a lógica do governo gastar com publicidade? Você vê a grande mídia brasileira vive de quê? Vive de assinatura, com exceção de uma Gazeta do Povo, que aliás é um excelente jornal, dando Vozes do Brasília, que estão fazendo um trabalho fantástico. Todas vivem não de assinatura, vivem de publicidade. E não é publicidade do setor privado, é publicidade do governo. Isso devia ser proibido. Como deveria ser proibido também que pessoas que estão nas prisões votem, ou beneficiários de programas sociais votem. São coisas que deveriam até ser. Esse é um uma- ponto que isso tem. Isso vai estar na mão de vocês. Eu acho que o Senado, principalmente, porque temos que parar com isso. O cara recebe bolsa não sei o quê, bolsa não... Se você quer vai receber, eleger, você vai abdique do se seu votar. direito de votar. É assim de simples. Caso Tinha que contrário, ter. é o maior programa de compra de voto do mundo. Mas tinha que ter um plano de tempo de duração desses planos. Não, exatamente. Os Acho que programas 3 sociais anos, são pra mim, importantes, mas era o ideal. tem que ter porta e saída. Você teria Ou- que ou- usar esse programa também para capacitar a pessoa para sair do programa. Não né? virou carreira A hoje em não dia. ser, por exemplo, no caso do BPC, que é destinado a pessoas que são vulneráveis, que têm um problema que não vai resolver. Qual que é o Ok, BPC, deputado? o BPC, Qual que que é, é? por exemplo, para crianças que têm problema, por exemplo, Zika o tio, vírus, A coisas crianças com Zika específicas, assim. vírus, pessoas com grau de autismo, pessoas que têm vulnerabilidade, ou idosos doentes, idosos que não têm uma Aí pensão, faz sentido, uma aí aposentadoria. Existe o BPC. Esse BPC, ele não vai terminar, porque a pessoa não vai Conseguir. Melhorar. corrigir É. isso. Mas a Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, a pessoa teria que ter aquilo enquanto ela está numa situação de vulnerabilidade. E aí ela Perfeito, teria perfeito. que receber capacitação. Era o que o Bolsonaro fazia. Sim. Porque, como se diz, eu gosto muito dessa ideia de que o sucesso de um programa social não se mede pelo número de pessoas que entram nele, mas pelo número de pessoas que saem dele. Concordo. Claro. Não é verdade? Lógico. É muito simples. Você vê hoje estados com maior número de quem recebe bolsa do que quem tem carteira assinada. Mas que BPC absurdo. é o benefício de prestação continuada. O BPC. Não entendi. Que é maior, é bem maior do que a Bolsa Família, por sinal. Você perguntou do Senado. Né? Se o Senado ele é importante na tomada das decisões, ele deveria ser. Mas, infelizmente, ele não está cumprindo o seu mistério constitucional. Não está. Aliás, eu vi o Senado, pela primeira vez, rejeitar uma indicação para ministro do Senado, ministro do Supremo. Aí sim, o Senado agiu com altivez.
porque não queriam mais um indicado do Lula para continuar, fomentar ainda mais esse aparelhamento do STF. Aí, nesse caso, a gente parabenizou o Senado porque cumpriu o seu papel. Tá? Mas, no mais, olha só, tem tantos pedidos de impeachment de ministros parados lá, nenhum deles anda. Não é por falta de fundamento. Não, é por comprometimento de quem poderia fazer. Então, a gente precisa de um Senado renovado. Temos que aproveitar esse ano a eleição, temos que renovar o Senado, temos que fazer maioria no Senado de homens e mulheres de coragem para fazer impeachment de ministro, para acabar com, por exemplo, foro privilegiado, aí tem que ser na Câmara também, que o projeto está parado lá, essa PEC está parada lá. Muita coisa que precisa ser mudada para que o parlamento tenha de volta até o seu sentido, razão de existir. Porque hoje a gente vota, o Supremo vai e desfaz. A gente faz, o Supremo desfaz. E não é porque estamos votando leis inconstitucionais, não. É porque eles não estão de acordo com a política pública, eles querem decidir diferente, como se legisladores fossem. Agora, eu acho que se o Senado, se conseguirmos um expressivo número de senadores e tiver um Rogério Marinho à frente, aí eu acredito novamente... Ou uma senadora, Bia... Sim, aí vem a senadora por Brasília, que para nós seria o máximo, tá certo? Então, eu citei o Rogério Marinho, que é muito bom, aliás. Para presidente, é uma pessoa que, inclusive, tem essa aspiração e está preparado para isso. É uma figura, eu fiquei conhecendo ele e entrevistei ele. Ele é muito bom. Uma pergunta que eu tenho. Qual a dificuldade de mudar o regimento do Senado e da Câmara também para que não fique na dependência do presidente para pautar uma votação? Tem que haver interesse. O regimento é lei. O presidente nem pauta um projeto desse, né? Então você tem que ter uma pessoa mais democrática ali, né? Uma decisão da mesa para fazer algo desse tipo, porque, infelizmente... Você pega um e trava num e fica lá travado. Infelizmente precisa alterar. E os últimos que a gente pegou aqui, tanto na Câmara como no Senado, pegam, travam... Houve alteração. Tem até uma maioria boa querendo votar. Mas deixa eu te falar, houve alteração do regimento quando o Arthur Lira era presidente da Casa. Só que as alterações que aconteceram, elas inclusive dificultam muito a obstrução que a gente gostaria de fazer agora. Tá? Houve uma mudança. Antigamente, você conseguia obstruir muito mais. O número de pedidos existentes ali, você travava. Exato. Só que isso foi alterado para deixar fluir mais. Infelizmente, com esse governo que só manda projeto muito ruim, a gente fica com dificuldade de obstruir, salvo se a gente tiver maioria, coisa que hoje nós não temos. Mas eu espero que no próximo ano, e sabendo que esse ano nós iremos mudar 2/3 do Senado. Então, cada pessoa que for votar vai escolher 2 senadores ou 2 senadoras, não é? Vai escolher 2 para votar. A gente vai ter uma mudança muito expressiva. Porque você já parte do princípio o seguinte, temos 54 novos, não é isso? 54 novos. Se a gente tiver... Hoje nós temos quantos da base? No máximo 20. 20, com mais, são 50, metade, 27, 47. Mas alguns desses vão sair, né? Desses 20. Então, se a gente conseguir 42, maioria, nossa, já... Aí espetáculo. Já bota pra lascar. Coisa que a gente quer ver. Eu, como a senhora, acompanho desde os militares e convivi muito bem com eles. Eu não tenho nenhuma reclamação dos militares. Frequentavam minha casa de boa, eu fiz até RCG, quer dizer, montei com Figueiredo na época. Mas eu muito também bem, saltava lá, viu? Figueiredo na estava RCG? sempre lá. Pois é, eu comprei um cavalo do... Eu saltava lá, quando eu era criança. Pois é, eu já era grandinho. Bom, a senhora... Vou voltar para o Adriano aqui, que ele está doido para falar ali, que ele não aguenta. Hoje, o Distrito Federal explora um pouco o próprio potencial econômico
Hoje se fala muito em conexões estratégicas. Qual o peso real do networking e das relações institucionais no desenvolvimento econômico? Então, o Brasília hoje já tem, poucos sabem, um setor privado pujante, maior do que o setor público, inclusive. Mas Brasília, com condições ali de ter a melhor infraestrutura da América Latina, o melhor nível de educação, saúde, segurança, hoje não tem mais, mas tinha a obrigação de ter. É um excelente lugar para atrair empresas, atrair investimento direto, privado. Os governos que vão entrar em janeiro, seja aqui em Brasília ou seja na presidência da República, vão herdar um déficit gigantesco. O déficit aqui não para de aumentar, já está em quase 6 bilhões ali, que o Valdivino declarou recentemente, sem contar o buraco, o rombo do Master. No governo federal, então, nem se fala, são déficit gigantesco. Então, se os governantes que estão entrando vão depender de orçamento público, estão lascados. Esquece, não vão conseguir fazer. Tem que investir. É preciso encontrar projetos que são viáveis, que venham com financiamento privado. Brasília tem um projeto que quizá é o projeto mais importante desde a criação de Brasília, que é uma cidade inteligente. É a primeira cidade inteligente das Américas. É um projeto para gerar aí entre 500 mil a 1 milhão de empregos. Isso não é um projeto de Brasília, isso é um projeto que tem um impacto nacional. E aí ele até multinacional, porque multinacionais, ele traz tecnologia, traz emprego, traz educação, traz um monte de benefícios interessantes. Projetos assim é o que a gente precisa, tanto no plano distrital como no plano nacional. São projetos que não dependam exclusivamente de orçamento público. Agora, quando você vê a turma montando plano de governo, a do atual governo é tudo dependente de orçamento público. Vamos aumentar salários, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Brasília já está proibido aumentar salário graças aos rombos gerados por este governo. Então, o próximo governo vai herdar aqui, vai ter que encontrar projetos. Eu diria que até não é porque ganham muito, não. É porque realmente fizeram no momento errado várias aumentos de salariais. Não só pelos aumentos, mas como está com rombo, não tem de onde tirar. Sim. Ou seja, é um cobertor curto. Se você dá um aumento na saúde, você vai tirar de onde? Da educação? Se você der na educação, você vai tirar da segurança? Então o orçamento acabou. Voltou a ser um estado autofágico. Tudo que o GDF arrecada vai ser gasto para custear a máquina pública. O que sobra para a sociedade? O que sobra para você gerar investimentos e tal não vai ser com dinheiro público. E no governo federal é a mesma coisa. Você se der um aumento para a saúde que está esculhambada no nível federal e local, você vai tirar de onde? Porque o orçamento é finito e negativo. Então você vai ter que arrumar dinheiro privado para conseguir fazer as políticas ou programas mínimos, vai ter que vir com viabilidade de financiamento privado. Parece que estão tirando aí do lugar errado, porque hoje eu vi alguma coisa de tiraram 1,6 bilhão do exército, não, das Forças Armadas. É remanejamento. Remanejando. Tem que remanejar. Se lá já está faltando, tiraram mais o cobertor. Se você depender do orçamento, é cobertor curto. Vai tirar para colocar no lugar, vai ter que obrigatoriamente tirar de outro. Porque já está em déficit. É como foi o governo do Hollenberg. Ele entrou no governo com um déficit gerado pelo Agnello e ficou 4 anos enxugando o gelo com dificuldade de pagar folha. O governo não está aqui para pagar folha, o governo tem que atender à sociedade, tem que servir à sociedade e não simplesmente aos funcionários que estão dentro do GDF. E isso vai acontecer de novo, se não fizer uma reestruturação, se não começar a pensar em planos ou projetos dentro do plano de governo que dependam de recursos privados. Porque dependendo do dinheiro do governo, não há dinheiro, nem no local, nem no federal. Deputada, nós estamos quase chegando ao nosso final, que dava para ficar o dia inteiro conversando e falando, porque nós não entramos em nenhum assunto polêmico ainda. É bom ainda. A senhora se tornou uma das parlamentares que mais direcionam investimentos para a agricultura familiar. Por que decidiu olhar para esse setor de forma mais próxima? Essa é uma pergunta interessante. Eu ouço isso o dia inteiro na minha cabeça. Minha mulher faz isso há 15 anos, conhece tudo sobre agricultura familiar e, enfim. Então, eu vi isso aqui da senhora, estava lendo sobre, falei, olha, que interessante. Então, eu gostaria de saber o porquê dessa... Eu vou te falar exatamente o porquê. Pronto. Quando eu estava na minha primeira campanha, em 2018,
eu fui visitar a festa do morango, que eu gosto muito, eu amo morango. Sim. Morango com chocolate, então, é uma maravilha. E resolvi conhecer as pessoas que cultivam os morangos que vão parar na festa. E fui visitar algumas chácaras, fui com o seu João na época, que era uma pessoa, um local, conhecia todo mundo lá. E ele foi me levar nas pequenas chácaras dos agricultores familiares. E eu fiquei muito impressionada com o abandono dessas pessoas. Elas não tinham nenhum tipo de auxílio por parte do Estado. Pelo contrário, naquela época estava faltando água e eles, além de ter que pagar a conta de uma água que não chegava, ainda tinham que pagar uma sobretaxa, uma taxa pela falta d'água. É uma coisa assim que não dá para entender. O desespero era enorme. E eu vi algo... E cobra esgoto sobre. E eu vi algo que tocou profundamente no meu coração. Eu vi os moranguinhos plantados, ensacados um a um. E eu perguntei, mas isso dá um trabalho danado. Por que vocês ensacam os morangos? Ele falou assim, porque os morangos são muito sensíveis, não podem pegar o orvalho, a garoa. E nós não temos dinheiro para fazer uma cobertura. Então, aquilo me tocou profundamente. E eu pensei, se eu for eleita, eu vou ajudar essas pessoas. E fui eleita com a graça de Deus. E Cumpriu a promessa. Cumpri a promessa. Comecei a cuidar dos agricultores familiares, destinar emendas na forma de tobatas, caminhão, câmara fria, cuidar deles. E, inclusive, de assentar, pessoas que faziam parte de assentamentos, ex-MST, olha só. E essas pessoas falaram assim, olha, nunca mais eu voto no PT, porque eles não querem nos tirar daqui. Você está nos dando semente, muda, está nos ajudando a escoar a produção, câmara fria para a gente poder armazenar, caminhão para a gente não depender de um intermediário, a gente poder vender. Então, eu cuidei desse setor. E ainda tive a alegria de conhecer algumas pessoas, como o curado da Codevasp, que trouxeram para mim um projeto chamado Rota da Fruticultura, que a gente poderia revolucionar a pequena agricultura no Distrito Federal. Eu fui a Petrolina e lá eu vi algo que realmente... O projeto é fantástico. É absolutamente incrível. No meio do nada, ali o pessoal brinca, fala, antes a gente só tinha calango aqui, e a gente plantava tomate, cebola, tinha uma vida de miséria, agricultura de sobrevivência. Hoje, essas pessoas têm carro importado na porta, exportam. É uma maravilha. E eu falei assim, eu quero isso para o Distrito Federal. E a gente trouxe essa tecnologia para cá com uma vantagem. A gente aqui tem água, coisa que eles não tinham lá. Eles dependiam da irrigação que eles importaram de Israel. A gente nem disso dependia aqui. Então, esse projeto da Rota da Fruticultura faz com que pequenos agricultores possam plantar mirtilo, açaí e outras coisas e ter uma renda muito boa. E isso mantém as pessoas na terra. A gente também fornece tecnologia, mantém os filhos junto também com os pais. Olha, é um programa de muito sucesso. Eu sou muito feliz e eu sou alguém que não vim da área rural. Pois é. Né? Sou uma pessoa urbana. A pergunta foi exatamente por isso. Mas eu me apaixonei, eu me conduí com a dor dessas pessoas, me apaixonei pela agricultura e é uma das pautas mais importantes dos meus mandatos. Então você já tem agora mais 2 novos aliados, que sou eu e Ana Luísa, minha mulher. Ela vem fortemente trabalhando, nós já tivemos reunião com FAP, Maera, mas, enfim, várias e temos outras agora. Falando nela, chegou. E então eu queria me colocar a Ana Luísa à disposição da senhora para esse trabalho para a agricultura familiar. Que maravilha. Como juntar essas pessoas, como exportar a partir do avião. Que eu vi uma notícia da Emater sobre um produto criado por eles que você passa na fruta e ela tem uma durabilidade maior. Isso é um produto sem agrotóxico. Exato. Que e a coisa é importantíssimo. É interessante que no primeiro mandato, como eu tive esse grande destaque com a agricultura, no segundo mandato me foi oferecido, então,
a Secretaria de Agricultura, e eu indiquei o secretário, Rafael Bueno, que é simplesmente o melhor secretário de Agricultura da história do Distrito Federal. Nós temos também o presidente lá da Emater, o Cleison, que os dois fazem um trabalho magnífico. E hoje a agricultura no DF, eu acho que é a pasta mais profícua e que tem o reconhecimento de todos, porque a gente não fica olhando, sabe, de forma política, não, esse aqui não é do partido. Não, a gente eles atendem a todo mundo. O que a gente quer é revolucionar a agricultura no DF e estamos fazendo. E a atuação não é só no DF, mas pega grande parte da rede também. Rede, não, você pega a rede todinha, Cristalina, um negócio brilha, né? Vários locais na rede. São 17 mil famílias. Rede, é muita gente. Eu tive um projeto fantástico sobre isso, por isso que eu estou até, inclusive, que a Ana Luísa é louca com esse negócio, e eu acabei gostando do negócio, mesmo sendo filho de fazendeiro, agricultor, mas nunca fui chegado a isso. E hoje vejo o que eu deixei de fazer. Mas, enfim. Adriano, como disse, estamos chegando ao fim. Vou acelerar um pouquinho aqui. Brasília pode se tornar um hub internacional de negócio e diplomacia econômica. O que ainda trava o crescimento econômico do DF? O Brasil comunica mal o próprio potencial econômico para o mundo? Quais tendências econômicas mundiais Brasília deveria observar agora? Várias. Vou dar um exemplo de um. Por exemplo, parques tecnológicos. A gente tem um parque tecnológico só no nome, que já nasceu morto e vai continuar morto. Quando se estuda um parque tecnológico, se cria um ambiente de negócios que favorece uma cadeia produtiva, que aumenta a produtividade das empresas. Isso não temos nem em Brasília, nem no resto do Brasil. Segundo a Amprotec, temos 94 parques tecnológicos, na verdade não temos nenhum. E polos tecnológicos que temos espalhados por aí também não atuam como polos. Um polo tecnológico de verdade tem que ter uma lista de pelo menos uns 100 serviços que são compartilhados. Tem uma lista de 100 laboratórios que são compartilhados. Quando eu fui secretário e a gente trouxe o maior polo de fármacos e medicamentos da América Latina para Brasília, deixamos de pegar a Novartis, que acabou indo para Singapura. Brasília ficou finalista nas Américas e Singapura ficou finalista na Ásia. Eles foram para a Ásia porque no parque tecnológico eles têm o polo de biotecnologia e dentro do polo eles têm equipamentos de uso compartilhado. Um deles é o Laboratório Central. Esse Laboratório Central vale 1 bilhão 300 milhões de dólares. Então quem se instala lá usa o laboratório de forma compartilhada. Não precisa reinventar a roda. Então tem uma série de equipamentos que você compartilha, uma série de serviços que você compartilha. E ao criar isso, você cria um meio ambiente super competitivo. Isso aumentaria a competitividade brasileira. Quando você vê um polo no Brasil, você vê lá a GE instalada a 100 metros, tem a Siemens. O que eles vão compartilhar? Só se for tiro, porque são concorrentes ferrenhos e são todos gigantes. Então a gente tem que criar esses ambientes que favorecem uma cadeia produtiva. E isso é um exemplo. Tem outros, mas acho que estamos sem tempo. Eu acho o seguinte, você sabe que eu luto desde que eu criei o Sind Atacadista. Acho que a senhora não sabia que o criador fui eu, né? Não sabia. Eu criei e fui presidente até 2015. Eu tento fazer um polo de desenvolvimento econômico. Agora, no CODESE, eu entrei com esse projeto, o governador achou ótimo e tal, um polo de desenvolvimento e criei 12 grandes segmentos para compartilhar com cada um deles para evitar fragmentação. Isso. Então, criei isso e criei um para a indústria. Nós não temos indústria, não, mas tem alguma coisa e tal, a gente tem que estar junto. Então criei, mostrei para o Jamal, achou ótimo e tal. Mas a coisa não sai do papel. Então eu preciso que tenhamos pessoas, como a deputada, como senadora que virá aqui, para a gente formatar isso e trazer de novo essas empresas. Quando nós, e eu estava com o Adriano na Secretaria de Desenvolvimento, e era presidente do Sind Atacadista, nós trouxemos para cá o maior número de empresas com emprego e renda para o DF. Para a senhora ter uma ideia, em 2001, quando eu inaugurei o sindicato, nós arrecadávamos 80 milhões ano. 80 milhões ano. Em 2015 eu deixei com 1 bilhão e 200 ano. São 14 vezes mais pelo número de empregos, de empresas que nós trouxemos
E empregos nós geramos na época 22 mil. Então, quer dizer, isso depois veio... aí vieram os planos, vieram a DIN de São Paulo. E vocês pegaram o PRODEF na época, Sim, né? E aí vem sim. o Ministério Público daqui também, que Foi um problema. questionou o programa, que... A gente tem um problema aqui, que o Ministério Público do DF é o único que não é Nacional. do Estado, ele é da União. Porque nos outros estados, eles não querem afugentar quem está trazendo renda, desenvolvimento... Né? E aí existiu o que chamavam de guerra fiscal, né, entre os estados. Essa guerra fiscal, eu participei ativamente dela, é um falar absurdo. Uma coisa, eu acho que guerra fiscal é um nome feio que se dá para algo que eu acho que é desejável, que é um ambiente de disputa, de concorrência. Concorrência eu acho por atração. Você poder oferecer vantagens para que uma empresa vá para aquele local. Você ajuda a desenvolver a sua região. Aí, se um outro estado quer atrair, oferece um outro benefício. Sim. Mas eles arrumam nomes feios para coisas bonitas e nomes bonitos para coisas feias. Desse jeito. E É você assim pega que uma se instituição constroem as como narrativas. Confaz, que é unanimidade. Unanimidade não tem como. Não existe. Unanimidade é antidemocrática, Não é? inclusive. Então não existe, e ele fez. Então nessa época nós trouxemos, e aí eu vou até abrir um parênteses aqui para elogiar Paulo Otávio e elogiar a Adriana Amaral. Na nossa época, nós distribuímos em terreno apenas 140 e poucos terrenos, com critério, sim, monstro. Aumentamos o valor do terreno nas áreas valorizadas e tal. E logo em seguida, nós tivemos o desmonte do governo e tal, e logo em seguida, nós tivemos um outro secretário que distribuiu 300 e pouco terrenos, quer dizer, então você pega um que ficou 3 anos e alguma coisa, com 140 terrenos. Isso aí, eu estou elogiando vocês dois. Deixa eu dar um Carinho que eu complemento. tenho pelo Paulo Muito e por obrigado. você. Muito obrigado. Deixa eu dar um complemento. Entregamos menos terrenos, mas geramos mais de 10 vezes o número de empregos. Só que o nosso programa de incentivos, o que nós fizemos primeiro? Moralizar o programa, que tinha muitas desvirtuações. A gente acabou, deputada, por exemplo, com um incentivo dentro do plano piloto. O plano piloto não precisa dar incentivo, todo mundo quer vir para cá. Vou dar incentivo na ponta, nas cidades onde você está precisando gerar emprego. Foi uma coisa que a gente terminou. Outra coisa que a gente terminou eram incentivos pontuais. Que de repente eu era amigo teu, tal, quero colocar um terreno do lado da tua casa e faço um incentivo pontual. Acabamos com incentivos pontuais. A gente acabou com um monte de coisa, mas mais do que isso. A nossa proposta de valor nessa concorrência por atração de investimento direto. O que é investimento direto? Não é só dinheiro, é tecnologia, empresa, emprego que vem e se instala. Então, na guerra por atração, na concorrência por atração de investimento direto, a gente criou uma proposta de valor que saía desse binômio terra e impostos. Aqui em Brasília, a gente tem muito mais para oferecer. Boa qualidade, qualificação de mão de obra. Consumo, principalmente. Consumo para uma série de produtos que você vai ter aqui dentro. Qual é o sentido de você produzir o trigo no Centro-Oeste ou produtos assim, leva para São Paulo fazer pão para depois importar pão? Pô, colocar uma fábrica de fabricação de produtos alimentícios aqui dentro. Mas, enfim, então o pacote de incentivos inclui a segurança, é o estado mais seguro da América Latina, qualidade da mão de obra, o que tinha de infraestrutura no nosso governo, que o Arruda fez um governo muito bom, levamos Brasília para número 1 em educação, número 1 em saúde, segurança e infraestrutura da América Latina. O IDH, esse sim, não o IDHM de Brasília em 2009, estava mais alto que da Alemanha. Então foi um governo muito bem sucedido. Fizemos tudo que o Partido Novo apareceu anos depois para prometer redução do tamanho do Estado, reduzir burocracias, modernizar o Estado, nós fizemos lá atrás. Então, é possível fazer? Você tem que criar as condições. E uma das condições para o empresariado também é acesso a crédito e financiamento. Isso na agricultura é uma trava por conta da questão fundiária, mas há soluções ali para fazer isso. Há soluções muito boas para os agricultores de Brasília aí. Pois é, eu fico até muito feliz quando eu vejo isso, essas notícias assim e tal. E eu participei ativamente. Por exemplo, por que houve esse crescimento dos atacadistas, os grandes, em Brasília? Por uma lei chamada Lei 5.005, criada enquanto eu era presidente, em 2012. É o Tares? Não,
Não, não é o Tari, não. O Tari, putz, esse foi condenado por São Paulo. Foi? Chama 5005 a lei. É uma lei extremamente para Brasília Sim, apenas. A gente, inclusive, conseguiu a prorrogação dela em 2021, porque ela iria encerrar e os atacadistas Acabava. iam ficar terrível. Eu era a presidente da CCJ e essa lei eu fiz questão de pautar, dei para uma deputada, na época, Paula Belmonte, que também era uma liberal, e nós trabalhamos junto e conseguimos prorrogar essa lei. Que sem ela não existiria mais. Exatamente. Bom, para finalizarmos, vou fazer uma pergunta para cada um, certo? Muitas pessoas ainda enxergam a agricultura familiar apenas como subsistência. Qual é o impacto econômico real desse setor? O mundo fala muito sobre sustentabilidade. Existe sustentabilidade sem produção de alimentos, deputada? Bom, é claro que não, né? A produção de alimentos ela é básica para você poder alimentar as pessoas e para que a gente possa ter vida, não é? E até uma coisa que eu acho muito errada, essas políticas, né, quando se fala em sustentabilidade, que eles querem destruir a produção. Então você tem que encontrar o equilíbrio entre a produção, o agro e o meio ambiente. Porque todo mundo quer um ambiente sustentável, a Terra é o nosso planeta, nós queremos viver bem. Mas as narrativas que criam, na verdade, são para destruir a economia, para manter as pessoas na miséria, e é a política, é a Agenda 2030 da ONU. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Essa é a política 2030 da ONU, tá? Agora, observe que é interessante, porque eles falam, você não vai ter nada, não é nós não vamos ter nada. É você, porque os grandes globalistas vão continuar dominando o mundo, tendo muito dinheiro e mantendo as pessoas ali escravas à base de bolsa isso, bolsa aquilo, sem ter nada e sendo feliz. É isso. Eu não sei onde está essa felicidade, não vou procurá-la, vou demorar um tempinho para encontrar. O Brasil comunica mal o próprio potencial econômico para o mundo. Quais tendências econômicas mundiais de Brasília deveria observar agora? Interessante. Eu vou até na linha da pergunta anterior para responder essa pergunta, Fábio. Eu vejo o agronegócio como um setor de orgulho brasileiro. O que eles têm feito com a ajuda de deputadas como a Bia Kicis é inacreditável. O Brasil hoje alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas fora do Brasil. Qual é a política que o governo federal tem em apoio ao agronegócios? Só o contrário. Só o contrário. Qual é uma tendência, respondendo a tua pergunta aqui, que seria muito interessante, a gente ter uma política de colocar aqui um setor que a gente é dominante, é o do agronegócio. O que explica que o preço da soja em 2022 caiu 60% até 2025? Em pouco tempo, caiu não 6%, 60%. O que explica que a segunda maior empresa de café do Brasil foi à falência em março do ano passado? Falta de política. A gente deveria ter uma bolsa de commodities agrícolas para regular, proteger, controlar safras, ter silos e manter e proteger esse setor que é tão importante. Como também deveria ter uma outra bolsa de commodities minerárias. Também somos um líder na exportação de minérios. O mundo inteiro depende de minério brasileiro. Todo que está sendo construído no Oriente Médio, aquelas cidades gigantescas, arranha-céus, o ferro vem de onde? A Vale tem uma fábrica gigantesca, uma unidade lá de beneficiamento em Oman, que tem energia barata, leva minério para lá e dali produz os aços e os ferros e as ferragens para as grandes construções de cidades inteiras que estão sendo construídas com o nosso minério. Agora, dizem, eu já ouvi falar que às vezes a Vale perde dinheiro no valor do minério e ganha na distribuição, no serviço. E a gente está vendendo então minério a preço de banana. O que esses países do Oriente Médio, voltando a eles, fizeram em 73, 74, quando o barril de petróleo, valores de hoje, estava $20. Precisou vir um venezuelano para criar a OPEP. E aí com essa OPEP eles saíram de $20 para $150, valores de hoje, o barril de petróleo. E aí com isso trouxeram essa pujança, essa riqueza para esses países do Oriente Médio que estão fazendo verdadeiras cidades moderníssimas e tal, porque esse preço da commodity foi organizado, foi, de certa forma, orientado.
Isso porque não fazemos isso no nosso agronegócios ou no nosso setor de mineração. São alguns exemplos do que o mundo está fazendo e que o Brasil já demorou e já precisa fazer. A gente precisa da Bolsa de Chicago para determinar quanto vai ser a safra de soja do Brasil. Isso é ridículo, não faz nenhum sentido. Falta política. Então a turma que está no governo, para que se depois não tem política que favoreça os setores mais importantes da economia? Agora estão entregando tudo que é terras raras. Se fosse o governo Bolsonaro, imagina, estava crucificado em praça pública. E agora entregam aqui, parece que tem aquela outra de uma mina de urânio que venderam para uma turma lá do Goiás, nem parece. Nem sei onde foi, mas é uma coisa que urânio é um mineral estrategicíssimo. Aí sim é uma coisa que afeta a segurança nacional. Isso sim afeta a soberania nacional, mas estão brincando de falar de soberania nacional quando com outras bobagens aí, quando tem fatos importantíssimos, ninguém está nem olhando. Mas você falou aí num negócio interessante, que são as bolsas de mercadoria, etc, etc. A gente está trabalhando nisso também, eu e a Ana Luísa. Então a gente pretende ter uma empresa que represente alguma coisa nessas bolsas do mercado internacional. Tem um negócio aqui que é muito interessante. Perdi o que eu ia falar. Bom, enfim. Então, terminamos. A gente quer agradecer. Hoje tivemos uma conversa sobre política, economia, conexões, desenvolvimento e os desafios do Brasil. Brasília continua sendo o centro das decisões nacionais, mas também pode ser o centro de oportunidades de investimentos, que é isso que você acabou de falar agora, e transformação. Obrigado, Bia Kicis, deputada federal, futura senadora por Brasília. Obrigado, Adriana Amaral, essa empresária, essa figura queridíssima, nossa amiga. Deixo a vocês que falem suas redes sociais, transmita aí e bote o povo para falar bem do nosso programa, que a gente quer cada dia mais dar liberdade para que todos falem aqui. Começando agora por você, que eu já falei muito na Bia, ela está crescendo muito e a gente tem que dar essa corda para ela, mas quero você... Muito obrigado, Fábio. Só tenho a agradecer, te parabenizar pelo teu programa, que é cada vez mais interessante. Você só convida gente importante, gente como gente que represente alguma coisa para Brasília. Muito bem. E aí, a Bia aqui, é um prazer estar aqui com ela hoje, uma honra. Não preciso nem dizer, mas ela já tem meu voto. E espero que os demais brasilienses e amigos da rede também tenham a consciência de votar numa excelente candidata, que eu sempre elogio, que é uma pessoa que tem posicionamento. Hoje se fala muito na polarização, que polarização é ruim. Polarização é a base da democracia. Ruim mesmo aquele xoxo que fica no meio, que não se posiciona e aí é oportunista que vai onde tem um benefício do alto interesse. Não, a Bia tem posição. Isso que a gente precisa de governantes, pessoas que tenham posição, de preferência a posição certa, que é da direita, mas precisa ter posição. E a Bia é uma pessoa que reúne essas qualidades, uma pessoa que tem coerência, que tem conhecimento, tem base técnica, é o típico do candidato que eu acho que eu torço como cidadão ter no parlamento. Eu tive uma alegria, uns 2 meses atrás, mais ou menos, foi ter conhecido a deputada. Eu não a conhecia, nunca tinha conversado com ela, certo, Bia? E de repente eu vi uma sinergia assim, digo, poxa, que mulher interessante e tal. E tá aí, é todo o meu carinho, eu sou assim mesmo, transmito essa alegria. E o meu voto você já tem. Muito obrigada. Então, são 2 já. Bom, eu te agradeço também por essa oportunidade de estar aqui no Vozes de Brasília, nesse local aqui tão agradável, junto com a Adriana, uma pessoa querida, um grande empresário. E aqui olhando para essa imagem tão linda da terceira ponte, da ponte JK, que eu gosto tanto. Eu, quando procuradora do DF, trabalhei quando teve o projeto, a licitação dessa ponte, a gente era do gabinete da Procuradoria, a gente torceu muito que ela se tornasse realidade. Demorou, mas foi. E eu vou deixar aqui minhas redes
para quem quiser acompanhar, é Bia Kicis, né? @BiaKicis. O Kicis se escreve K-I-C-I-S, não é beijinhos. Ah, sei, é. Não é beijinhos. É K-I-C-I-S. E eu espero você nas nossas redes para que a gente possa conversar, trocar informações, né? E trabalhar, continuar, vocês poderem acompanhar o meu trabalho aqui no Distrito Federal, o trabalho que eu faço por essa cidade que eu amo tanto, essa terra, e pelo Brasil. Estamos juntos. Adriano, você não falou as suas redes sociais para o povo, né? Eu nem sei direito. Tem que aprender. Olha, A dele é Homem das Cavernas, arroba Homem das Cavernas. eu vou aproveitar, até esqueci de elogiar. Jurássico. Nós temos aqui hoje algumas personalidades, como o Luiz Carlos e a Vanessa, que eu tinha até esquecido de agradecer a presença deles, e da sua equipe, que, aliás, Sim. parabéns, porque todos eles com quem eu falei, todos de fácil acesso. Isso é importante no político. Com certeza. Entendeu? Porque a gente nem sempre quer falar xingando. A gente quer elogiar, a gente quer buscar alguma coisa. Mas a pessoa parece que eleita sendo, aí não falo mais. E eu tenho aqui alguns disso, e há poucos dias tive essa insatisfação. Eu peguei uma cola, Fábio. Sim, Posso fala, falar? rede social, vai. Rede social, Adriano Amaral, DF. Arroba Já tem Adriana quase Amaral. 2 seguidores. Vamos seguir, minha gente. Vamos dar uma força para esse Homem das Cavernas. Então, deputada Bia Kicis, bem explicado. E Adriana Amaral, muitíssimo obrigado. Que Deus nos abençoe hoje Amém. e sempre. Muito obrigado. Sabe? Amém. E olha só com as principais notícias do portal vozdebrasilia.com. Aumento de 60% na procura por passagem de ônibus, cresce 60% do feriado do Corpus Christi. Aqui em Brasília, por exemplo, no feriado de Corpus Christi, vamos ter um aumento de 60% de demandas de turistas que estão chegando na nossa capital. Isso é muito importante para a economia local de Brasília, que recebe turistas do Brasil todo. E é muito importante que essas pessoas venham fazer o turismo cívico na nossa capital. Outra notícia importante aqui para Brasília é que o tênis feminino, Brasília abre o calendário de torneios internacionais de tênis feminino aqui em Brasília. Será sediado ali no Mané Garrincha, naquelas proximidades daquelas quadras ali, e é muito importante para você que gosta de tênis, o seu filho que gosta de tênis, participar e ver que o tênis de Brasília está tendo muito resultado, tá certo? E a Câmara aprova a PEC que acaba com a escala 6x1, ou seja, essa escala agora tem que ir para o Senado Federal para a sua aprovação. Na Câmara ela já foi aprovada e, no entanto, os trabalhadores terão agora 40 horas semanais de descanso, tá certo? Essas foram as principais notícias do portal vozdebrasilia.com, que eu peço para você acessar diariamente com notícias quentinhas do nosso portal.